E aí, meus bidos idealizadores, e aí, meus bidos obsessivos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar de um filmão que chegou aos cinemas chamado Obsessão. Eu gostei muito desse filme, então esse vídeo vai ter spoilers, tá bom? Estejam avisados que é necessário que você tenha visto o filme, porque eu vou falar do filme completo. Eu vou falar do que eu achei, eu vou explicar as coisas, eu vou falar das minhas teorias, do que eu acho que é aquela parada que faz desejo, como é que ela funciona, se tem capeta envolvido, se não tem, e por aí vai. Também vi vários outros vídeos sobre o filme. Então assim, a ideia é exatamente fazer um vídeo diferente, porque crítica mesmo sobre o filme já tem um monte por aí. Então eu falar aqui, putz, é muito bom por isso, por aquilo, pô, já tem vários que já falaram e eu concordo com todos eles, entendeu? Todo mundo que elogiou, eu concordo, porque pra mim não tem defeito nesse filme. Então o lance é falar com spoilers aqui, e eu espero que você junte-se a mim nessa. E o que eu fiz aqui na mão ficou meio estranho, né? So she's just stuck like this forever? Well, yeah, I mean, as long as you live. Uma coisa que eu gosto muito do filme é como o roteiro dele é extremamente amarradinho e bem pontuado desde o começo do filme. Então quando a gente começa o filme, a gente tá vendo ali o Bear basicamente testando o que ele deveria falar para a Nick com uma garçonete. É interessante notar que a vestimenta da garçonete depois futuramente será usada pela própria Nick, de uma certa forma ali meio que tentando conquistar ele, trazendo algum fetiche, uma coisa que ele gosta, mas já tem uma coisa ali. Nessa, o amigo dele está ali e fala que não, tá tudo errado, que ele não deve falar aquilo que ele tá falando, e ainda joga pra ele fazer um bullying com a própria Nick. Então nessa, ele já tá indicando uma coisa do tipo assim, mano, a gente como espectador já fica, velho, eu acho que você não deveria ouvir seu amigo. E pensando que esse amigo gosta dela, estava ficando com ela, faz muito sentido que ele esteja afastando a Nick do Bear. No caso, o Bear da Nick. E aí, o Bear volta pra casa e o seu gato morreu. E ele percebe que isso foi graças ao remédio que ele deixou em algum lugar por aí, perto da cozinha. Ou seja, ele não se preocupou com o gato e também, basicamente, talvez tenha demonstrado aí já um sossego do próprio personagem. Porque, mano, depois disso, o gato ainda vai ser encontrado pela Nick. Ou seja, nem enterrar o gato ele teve a decência de se fazer. O que, de certa forma, já indica preguiça e monotonia. Eu ouvi algumas pessoas falarem que ele está na casa da avó dele, ou seja, a avó faleceu e ele continuou morando na casa da avó. Eu não lembro dessa informação durante o filme, mas faz muito sentido, porque a casa tem cara de casa de vó e, ao mesmo tempo, é tudo tão sem sal, sabe? Não tem personalidade naquela casa. Isso diz muito até mesmo nas roupas do personagem. Ou seja, não diz nada. E aí nessa, ele tá ali chorando e a amiga liga pra falar sobre a festa que vai ter e ao mesmo tempo o colar, né? Ela comenta que ela perdeu um colar e ele fala, beleza, vou lá comprar esse colar pra ela e de certo modo tentar conquistar ela. Então é legal porque o roteiro já amarra algumas pontas de como uma coisa leva pra outra. E aí nessa, ele vai comprar o colar, ele não acha que nenhum ali combina com a cara dela, porque ele conhece muito ela, aparentemente. E nessa, ele vê ali uma parada envolvendo desejo, né, um negócio, uma caixinha que fala que vai realizar um desejo para você, é só você quebrar e pedir. E nessa ele pensa, vou dar isso para ela, porque aí ela vai ter o que ela quiser. Vai ter o colar, vai ter, enfim, qualquer outra coisa, né? Então, ele está pensando nela, aparentemente, quando ele compra isso. Quando chega lá na festa, ele tenta falar para ela o que sente. Ele tenta conversar com ela, mas o amigo impede. Ela vai comprar bebida, ele vai atrás dela para tentar falar. Nessa, ele tem uma oportunidade, mas ele gagueja, falha, e nessa, o amigo novamente ressurge. Ou seja, o amigo ele tá empacando, né? E, de certo modo, poderia ser só para encher o saco, só para realmente, pô, não queremos estragar o clima de amizade que existe nesse grupo. Só que depois, pensando em tudo que a gente sabe, faz sentido que ele esteja só atrapalhando. E nessa, o Bear não consegue falar o que sente, a garota sai e fica amiga. Nessa, por algum motivo, parece até que como se ele quisesse uma atenção, ele fala que o gato morreu. E aí a amiga vai lá e abraça. E é interessante porque, cara, na cena em si, eu acho que faz muito sentido ela abraçar por, pô, um compadecimento ao fato de que o gato morreu, então é um momento triste, e você abraça a pessoa pra, né, dar uma calmaria. Mas sabendo que ela gosta dele, eu sinto que dá um ar diferente. Da mesma forma que vai dar um ar diferente quando eles estão saindo do ambiente
E a Nick só quer ir pra casa, enquanto que o amigo simplesmente fica enchendo a merda do saco de que não, vamos festejar, vamos pra balada, vamos juntos seguir esse caminho muito louco que é a nossa vida e viver. E ela fala, mano, eu não quero. Ele fala, mano, mas eu não vou te levar pra casa. E aí, o Bear, como um garoto muito esperto, fala, eu levo. Né? Obviamente aí com as suas segundas intenções que não são nada ao mesmo tempo. O amigo é legal porque, quando eu digo que também tem outras cenas com uma outra intenção quando você já sabe, é o fato de que, velho, eu acho que nos olhares que os atores estão dando naquela cena, eles de certo modo estão instigando ao outro, eles estão meio que provocando ao outro. Então, sabendo que eles estavam ficando, fica mais interessante, eu acho, essa parte como um todo. Bear leva a Nick pra casa. E é interessante como nessa cena, na conversa deles, você já percebe que um não combina com o outro. Porque a Nick, ela fala sobre viver, viajar, escrever histórias. Ela gosta de roteiro, ela quer fazer isso, ela quer sair da cidade, ela quer sair daquele emprego. E o Bear, o que ele quer? Ficar com ela? Essa é a única motivação da vida dele? Sabe? Você vê o quanto que tá preso a uma coisa, e o quanto que é paia, principalmente estar preso a uma outra pessoa. Então nessa, você já vê uma coisa ali que não é muito bacana. Você já vê que não bate a relação dos dois. Nessa, não bastasse isso, ele deixa ela em casa, não consegue falar o que quer, chama ela pelo bullying para conseguir a atenção dela, ela questiona se ele gosta dela, ele não responde a pergunta, e aí o maldito, depois de ter falhado 3 vezes, vai e fala, o que eu vou fazer? Vou pegar o bagulho e quebrar e fazer um desejo por mim. Nessa, vale enfatizar que durante a viagem do carro, quando ele fala que comprou uma coisa pra ela, ela meio que faz uma brincadeira em relação a isso. Ela zoa, né? Eu acho que ao mesmo tempo ela tá estranhando, né? Por que você compraria um presente pra mim? Então, é dose porque eu acho que tem muita gente que faz essas brincadeiras, né? Tipo, num quesito só de brincar, tipo, nossa, por quê? Sabe? Zoa, faz pouco caso, mas é um pouco caso na zoeira, não quer dizer que realmente não se importe. Só que eu acho que ali, sendo um cara franzino, tímido e talvez mais na dele, né, leva qualquer coisa como uma ameaça, já pega aquilo no coração e fala, pô, então não vou entregar o presente. O que de certo modo, até aí eu não julgo. Só que aí ele pega o presente e fala, vou usar para mim. E aí o que ele pensa em falar quando ele usa o brinquedo, obviamente não levando a sério. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. Cara, a virada nesse momento, quando do nada ela tava indo pra casa e ela fala o nome dele, e aí ele para, caramba, ela tá aqui ainda, mano, a câmera sai e mostra a sombra dela, é sensacional, porque você já percebe que tem uma coisa de errado, você já percebe que ela não é ela, você já percebe que aquela sombra é a sombra dela, não tem rosto porque não tem personalidade, tem apenas uma única coisa que envolve os sentimentos de uma pessoa que está controlando ela não está mais ali. Sério, a iluminação nessa cena é sensacional. E aí, a personagem vai lá conversar com ele. Ela chega nele e fala, vamos entrar em casa? Ele recua. Ela entra no carro dele e ele basicamente fica, o que você quer fazer? O que você tá fazendo? Qual que é a sua? E ela, mano, vamos pra sua casa. Quero ficar com você, estou me sentindo meio mal. Inventa qualquer coisa, mas tipo assim, vamos pra lá? E cara, ele primeiro recua novamente, mas beleza, ele leva ela. A menina falou de ir na sua casa. Ela chega na sua cama, tira a roupa, fica só de sutiã. Mano, o cara me deita do lado dela com uma cara de pasmo, de não sabe o que fazer da vida. E fica assim, encolhido. Meu Deus do céu, você não tá entendendo o que tá acontecendo? Porra, que agonia! Tipo assim, o que não tá fazendo sentido na sua cabeça para você não estar agindo? Então, cara, essa hora é uma hora que você já percebe muito o quanto esse cara é... sei lá, o que passa na cabeça dele, entendeu? Porque tudo que ele desejou finalmente tá acontecendo e ele não tá tomando uma atitude referente a isso, sabe? Então, isso, pra mim, me agoniza como um todo. Mas o lance que eu quero falar, além, tipo assim, só queria puxar esse negócio, mas a partir disso eles começam a ficar juntos e ela começa a ter os seus momentos loucos, onde, de primeira, eu realmente acreditei que havia um lado demoníaco na personagem por conta da sombra, do modo como ela tá agindo, né, às vezes os gritos e tudo mais. Só que, olhando mais atentamente, principalmente para alguns momentos onde ela fica meio robótica, eu não sei se vocês perceberam que tem algumas cenas que do nada ela anda meio rápido, ela volta pra trás, ela dá umas entortadas assim, umas quebra. Cara, tudo isso eu acho muito legal porque eu sinto que em partes é o filme brincando com o gênero terror, então é um filme de terror, ele vai se aproveitar de algumas coisinhas lúdicas
para brincar com o gênero, com a ideia do que ela tá causando ali para o personagem, mas ao mesmo tempo, essa parte robótica dela, de variar de um lugar para o outro, me soa muito uma marionete, alguém que está sendo controlado, porque no fim não é a vontade dela que está sendo realizada ali, é a vontade do Bear, é a vontade do que ele queria que ela sentisse por ele. Então eu acho muito legal porque são várias formas que o filme encontra de demonstrar que ela está sendo controlada, de que ela está sendo pega em toda essa situação de merda graças ao que ele pediu, né, que basicamente foi tirar a autonomia dela. E nessa, eu vi gente que comparou ela a virar um gato, e isso fez muito sentido pra mim, porque ela depende dele pra passear, ela fica roçando nele, o brilho dos olhos durante a noite, ela aguarda ele e mija em lugares errados quando sai, tal qual abaixa a cabeça quando ele se irrita. E assim como a gata dele, morre pela falta de cuidado do mesmo, que não aguentou a responsabilidade de cuidar de um animal, da mesma forma que não aguentou a responsabilidade do desejo de ser totalmente amado, tendo que dar o que ela quer e não vivendo apenas do que deseja. Nessa, em alguns momentos, a Nikki ela desperta do corpo, indicando que ela tá viva ali e ela tá tentando reagir. E isso tem vários momentos que são bem legais, e é nessa que eu acho que tem a parte que foge da parte demoníaca, né? Eu até mesmo remeti mais a Korra, porque em Korra tem um lance deles pegarem o corpo de uma pessoa negra e colocar no cérebro de uma pessoa branca. Só que nessa pessoa negra ainda existe ali, então ela tá vendo o que tá acontecendo, porque tem um outro cérebro que tá em principal, mas ela consegue ver o que tá acontecendo. E eu sinto que é isso que tá acontecendo com ela, né? Ela tá sendo controlada por esse desejo que vem da mente dele, mas ela consegue observar tudo que tá acontecendo, ela só tá de fora. E aí é interessante como no começo parece que acontece mais do que pro final, porque talvez no começo, como é um desejo muito peculiar que envolve um ser humano, talvez fique mais pesado por isso. Então nessa ela conseguia sair de alguma forma, ou até mesmo por conta de situações que não faziam sentido, né? Então do nada tá ali se oferecendo pra ir na casa de um cara, você vê que na hora que eles estavam conversando no carro, ela tem um momento que ela tem uma quebra, e ela fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí ela sai, daqui a pouco ela para, volta, ou seja, pra ele não faz sentido, mas pra gente, se você olhar pra essa perspectiva, já foi a primeira quebra dela voltando ao normal, mas depois, né? E aí na parte que eles se beijam pela primeira vez, ela reage, do nada grita, mano, nessa hora você toma um susto do caramba, porque do nada a menina tá gritando, velho, tava ali ficando com o cara, e aí, só que é o quê? Ela voltou, ela tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? E do nada controla de novo, volta. Pô, cara, essas horas o filme dá uma agonia do caramba, porque você percebe que tem alguma coisa de errado com a personagem. Depois disso você tem a principal de todas, que é na festa com os amigos, onde depois daquele beijo, né? Eu acho interessante porque duas vezes parece que estão relacionadas ao beijo, e talvez como o beijo seja uma coisa íntima, que envolva sentimentos e não é com qualquer um que você faz. Quer dizer, muitas pessoas beijam por aí, mas existe uma beleza em beijar alguém, né? É uma coisa íntima, em você querer beijar alguém. Então, pô, ela tá beijando um cara que ela não quer. Eu acho que já afeta nessa parte, e eu gosto porque, basicamente, ela se solta, mano, ela reage ali, fica aquela coisa que, meu Deus, e depois volta, mas é a hora que ela mais consegue ter controle sobre essa situação. E depois disso você tem a parte que ela tá dormindo, e que ela literalmente pede pra ele matar ela, e ele não faz. E aí nessa, eu acho que é a parte que você, mano, mais fica claro que esse cara não é um cara de boa índole. Porque literalmente tem uma pessoa falando que ela quer que você salve ela e ela precisa que você ou você mata ela ou você se mata, porque ele sabe disso. Ele descobre que uma das situações pro desejo acabar é ele morrendo, e aí ela pode voltar ao normal. E ele não prefere isso. Ele prefere se questionar do porquê que ela não gosta dele, do porquê que ela não pode gostar dele, do porquê que ela não pode mudar em relação aos sentimentos. Ou seja, ele sabe que não é mais a Nikki. Eu acho que esse que é o pior, porque depois, lá pro final do filme, ele vai brigar com ela e vai ficar, por que você não pode ser mais igual a ela? Por que você não pode continuar como ela era, pegar o jeito dela? E aí é interessante porque parece que ele entendeu. Ele entendeu que ela mudou, que não é mais ela. Porque é aquilo. Ela não tá sendo ela, não tá tendo a personalidade dela, o jeito dela que levou ele a se apaixonar por ela, né? Apaixonar. Não, tá sendo apenas um robô de vontade do que ele queria que ela tivesse sobre ele. E mesmo assim, não foi o suficiente. E nessa, eu gosto muito de como a parte roteirista dela se solta na parte da brincadeira ali dos jogos, né? Porque, vamos se dizer assim, talvez exista todo um lance envolvendo o amor, né? O sentimento dela por algo que ela gosta muito, ou por alguém, que faça ela conseguir sair de alguma forma, manifestar ali a partir daquele corpo, mesmo que não seja falando ou reagindo muito, mas talvez na escrita, talvez no celular como um todo. Porque por mim tem tanto essa parte quanto a conversa com um amigo. E enfim,
Na parte da roteirista eu acho muito legal, porque ela falou que era uma das coisas que ela mais gostava, era o que ela queria seguir de vida. Então ela escreve ali uma história onde irmãos ficam juntos e isso é bizarro, isso é estranho. Então eu acho muito legal, porque é uma parte do filme que brinca com isso e deixa muito claro que ela considerava ele um irmão. Então não fazia sentido eles estarem ficando. E aí cria aquele clima totalmente estranho e bizarro naquele ambiente, mas que está conectado a isso. Da mesma forma que quando ele encontra o amigo depois de muito tempo, o amigo fala que ela tá agindo estranho, que ela tá falando coisas que não fazem sentido, porque provavelmente ela conseguiu em algum momento pegar o celular e despertar para falar com ele. Faz muito sentido, porque também o roteiro que ela fez sobre esse caso dos irmãos tá no celular. Então, de alguma forma, ela tá conseguindo pegar o celular e escrever algumas coisas de modo que peça ajuda. Tal como quando ela manda para ele o lanche do almoço no trabalho, no lanche ela manda uma foto e na foto ela fala: "Não sou eu". Então, cara, são vários momentos onde a personagem, ela tá tentando sair e não tá conseguindo. Seja na hora que rola um beijo e ela tenta escapar dali, como na hora que ela tá escrevendo, ela tá tentando avisar ele, fazer com que ele se manifeste, com que ele faça alguma coisa, com que ele reaja. Só que esse bunda mole covarde do caramba não reage. E é isso que vai dando mais agonia conforme o filme passe. Da mesma forma que, cara, quando acabou o filme, um cara que tava do meu lado, ele ficou reclamando do porquê que o personagem não agiu, não fugiu, pegou um avião e foi pra outro lugar, porquê que ele não chamou a polícia. Velho, o cara não entendeu que no filme tá muito claro que esse bosta é um covarde que não vai tomar atitude. Ele sabe que ele fez cagada, ele sabe que isso envolve ele não quer escapar dessa e ao mesmo tempo de alguma forma ele quer que ela ame ele. Então mesmo passando por situações totalmente constrangedoras, horríveis, ele quer de alguma forma segurar ela, e isso fica claro principalmente em momentos como, por exemplo, quando ele tá brigando com ela e do nada ela começa a falar: "Você não me ama, você não me ama", e ele começa a puxar: "Não, mas eu te amo, mas eu te amo". I love you. I love you. I love you. I love you. Vira uma coisa totalmente de psicopata, de falta de cabeça, de cérebro ali, que você fica, cara, que você quer matar o cara, entendeu? Então, mano, viajar pra outro lugar, mano, a avó dele morreu, ele deixou a casa do jeito que tá, o gato morreu, ele deixou o gato na casa. Você acha que ele vai realmente sair de casa pra viajar pra um outro lugar e tentar seguir a vida a partir disso? Não vai. Esse cara não vai conseguir fazer isso. E, mano, essa parte do gato me dá uma agonia do caramba, porque, mano, no que o gato morreu, já era pra ou você ter queimado ou você ter enterrado. Mano, o gato ficou em um lugar disponível o suficiente pra garota pegar o gato e querer fazer um negócio. Depois disso, que ele não gosta, ele briga com ela, era o momento que ele deveria ter enterrado. Não. O gato, de alguma forma, foi pego e ela fez um bife com esse gato. O que, aliás, conecta com o que eu falei naquela parte do gato em relação a ela se sentir um gato, né? Então, talvez ali quando ela faz o alimento, a carne do gato, ela questiona do tipo assim: "Pô, então você gosta disso? Porque eu tô tentando, né, fazer uma coisa que seja relacionada a você, e eu acho que tem relação com ela". Enfim, eu acho que tem uma mensagem subliminar aí em relação a ela dar aquela carne do gato, que não seja só, pô, piroca das ideias, entendeu? Eu acho que realmente tem uma motivação por trás de ela estar tentando agradar e se sentir de alguma forma conectada com aquilo, porque, pô, é um ser ali que importava pra ele, então, enfim. Eu não tô conseguindo pensar. Aproveitando toda a quebra que a personagem sofre, eu agora queria abordar o lance dessa, basicamente, varinha mágica, né? O que ela é? Porque, mano, quando ele liga no telefone pro cara, que basicamente tá ali o número, né, no negócio do brinquedo, e o cara responde e começa a conversar com ele, e do nada você ouve ela gritando, que o cara fala: "Você quer falar com ela?". Mano, essa foi a hora que eu acreditei na parte sobrenatural. Foi a hora que eu pensei que de alguma forma ele estivesse falando com o capiroto, com o demônio, né? O Lúcifer está na Terra e a voz dela é ela presa no submundo, entendeu? Ali naquela parte entre o céu e a terra, né, entre o inferno e o céu, que, mano, já era, entendeu? Então, assim, eu achei que o filme estaria abordando realmente essa parte, né, desse lado do personagem. Porém, por mim, quando você olha para o todo do filme, o lance dos desejos, eu sinto que vai para um outro caminho, porque me parece muito que é uma varinha que, mano, alguma bruxa mexeu, fez uma brincadeira e falou: "Ó, vai realizar o seu desejo". Só que o desejo do Bear é tão sem limites, é tão sem parar pra pensar na cachola, que o negócio acaba explodindo, estourando, indo para um outro percurso, sabe? Indo para uma outra direção. E eu penso nisso principalmente porque quando a gente olha para o amigo dele e para o outro personagem com que ele esbarra naquela lojinha, né? Quando ele retorna pra lojinha, o cara fala: "Mano, eu desejei e deu tudo certo pra mim".
eu fico me questionando se deu tudo certo porque o cara acabou de fazer o pedido e ainda não veio um momento ruim, como o do Bear foi vindo aos poucos, ou se realmente pro cara deu tudo certo porque ele fez um pedido mais supérfluo, talvez com objetos, porque se você pega o amigo dele vai lá e fala, pô, eu quero $1 bilhão. E mano, cai e ele fica rico. E se você olha por esse ponto, tá tudo certo. Então pediu ali uma coisa e foi bem. Enquanto que o Bear pediu uma coisa que envolve ser humano, envolve sentimentos, envolve emoções. É uma coisa que vai além de um, sabe, um objeto. É um corpo com uma alma ali dentro. Então nessa eu acredito que possa ter sido criado duas identidades ali, né? A identidade que já existia, a identidade que ama. E isso vira uma quebra muito forte mental que em algum momento vai explodir se você não fizer uma coisa direito. Que no caso... Enfim, ela tava quase matando todo mundo a partir disso, né? Então eu acho que esse caminho pra mim é o que é mais condizente. E aí quando a gente olha naquele aspecto da ligação, seria realmente um cara que é dono, que fez parte dessa parada da varinha, que entende o que vai acontecer, que vai avisar ali que ele não pode reverter o desejo, que é uma coisa que de certo modo já estava avisada com a mulher quando ele foi comprar, porque ela falou, mano, geral fica bravo. Ou seja, faça um bagulho direito, faça um desejo direito. Se esse cara tivesse visto o filme do Aladdin e seguido aqueles 3 conselhos que o gênio fala que não pode ser feito, esse filme não tinha nem começado, tá ligado? Então assim, eu penso que era um cara que tava ali ligando, falou, respondeu o que precisava, e no final, quando vem aquele grito, o grito envolve uma pessoa, uma atriz que esteja com o cara e é só meio que um grito para chamar a atenção e zoar com o personagem, entendeu? Enquanto que, na hora, ali vendo o filme, o grito pareceu muito o da atriz da Nikki. Mas aí eu acho que é uma forma do diretor brincar com o espectador pra gente ficar tentando entender o que raios tá acontecendo, né? Você chama alguém pra fazer um grito, e aí nessa faria muito sentido o próprio Bear ouvir o grito dela. Porque o cara já tá ali amedrontado, ele já tá vendo as coisas de uma forma diferente, ele já tá achando que a coisa tá macabra. Pô, vem ali uma voz feminina, ele não vai pensar que é a voz... de outra pessoa, ele vai pensar que é a voz dela. Mano, é quase a mesma coisa que, por exemplo, e eu já falei isso muito com meu pai, né? No quesito de, às vezes vem uns trote e os caras botam uma voz mais fofa, inocente pra ligar e fingir que é o filho, né? Tipo, ó, tamo aqui com seu filho, queremos tal dinheiro, não sei o quê. E meu pai falou que, pô, na primeira vez que isso aconteceu, ele ouviu a voz do garoto falando, pedindo, e ele achou que era eu, entendeu? Então, tipo assim, não era minha voz, eu não tinha sido sequestrado, mas ele ouviu, por quê? Porque, mano, a partir do momento que você mexe com o mental da pessoa, você altera isso, né? Você vai ouvir o que, de certo modo, quem tá na ligação quer que você ouça. Então eu acho que é isso que acontece aqui com o personagem nesse momento, mas o que temos ali é uma varinha mágica que só, mano, ela só realiza, né, as noções, e eu acho que quando você mexe com o corpo humano, isso acaba ficando mais forte. Porém, isso é só uma teoria minha, é uma coisa que eu estou supondo, e vamos supor, estão falando aí que pode ser que tenha uma série, né, que vai abordar outros desejos sendo realizados. E aí nessa pode ser que dê merda de qualquer forma, né, tanto ser um objeto quanto uma pessoa. Por exemplo, eu fui com um amigo meu ver o filme, né, o JV, que faz parte do Catarse aí, então se você quiser faça parte do Catarse também. Ele foi junto comigo no cinema, e ele comentou o fato de que depois que rola a cena do bilhão, quando o próprio Bear tá na casa com a Nikki, o amigo do nada aparece lá e fica falando que ganhou dinheiro, e fica falando que tá rico. Nessas, ele poderia realmente só estar muito feliz com o fato de que ele ganhou dinheiro, porém, o meu amigo estranhou no quesito do por que ele vai ficar informando uma coisa que o Bear já sabe, indo na casa do Bear, sabe? Então talvez ali a mente dele já estivesse sendo alterada pelo acontecido, pelo objeto do que ele desejou. Ou seja, se for por esse caminho, nenhum desejo dá certo, né? Nenhum desejo vai sair bem. Só que eu acho que aí perde um pouco a graça. Eu acho que existe uma graça em você fazer o desejo de uma forma direita e uma forma que é totalmente errada, em que você não pensa nas palavras, e aí o trilho foge do trilho. O trem foge do trilho. O trem destrilha. Agora eu queria abordar um pouco o próprio Bear como personagem, porque o apelido dele me remeteu diretamente à série The Bear, onde o sobrenome deles é Bearzato, então eles fazem um apelido de Bear que fica mais fácil para os personagens. Só que aqui eu já acho que ele segue um caminho mais para aquele conto de você prefere ficar preso em um ambiente com um homem ou com um urso. E aqui no caso é exatamente um homem que se demonstra um urso. Então, quando vemos um homem que de primeira parece alguém de boa índole, calmo, na dele, gentil, pode acabar se revelando pior que um animal, acreditando que, por não ser do tipo que tomou atitudes mais tóxicas com uma mulher, como o assédio, merece o amor mesmo que no controle da coisa. Isso é muito louco, porque eu como um homem minimamente romântico, eu já soltei umas vezes a frase de
pô, mulher só gosta de homem que não presta, que faz sofrer e não dá valor pros gente boa como eu. Dito isso, a cada vez que eu dava errado com alguém, eu sempre pegava aquela parte que teve uma conexão, teve alguma coisinha ali. E eu fui notando a cada experiência que essa parte era muito legal, a parte de que não era forçado, não era um lance tipo, pô, eu gosto muito daquela garota, eu quero que ela goste de mim. Era a parte de ser recíproco, não forçado, onde flui naturalmente de você se conecta com a pessoa, ela se conecta com você, ambos de maneiras diferentes, mas que chegam para um mesmo caminho. E conforme você evolui, isso pode crescer, mas se não crescer também, acontece. Só que o que é legal no meio disso tudo? É exatamente de que você não controla, não tá nas suas mãos, tá na dela. E aí se dá certo de ambos se conectarem nessa, mano, você literalmente tem a parte mais maneira de tudo, que é o amor, que é alguma coisa que nasce dessa parte, sabe? Então não é forçado. E eu acho que o Bear, ele já não consegue ver assim. E digo não consegue porque muitas vezes ele ganha a chance de ver esse ponto de vista, de parar pra pensar, mas ele não quer enxergar isso, ele não quer dar o braço a torcer, da mesma forma que não vai dar o braço a torcer de fugir e ir atrás da polícia ou algo assim, porque ele não se importa com a pessoa que teoricamente ele gostava. Ele não gostava, ele idealizava, mal conhecia e praticamente preferia do jeito que tava. Prefere a gritaria de provar que ama ela. E aí, enquanto ela se engasga de chorar por não sentir que ele ama ela, o que ele faz? Ele vai atrás da amiga. Olha que cara, gente boa, né? E aí eu gosto muito como o roteiro, ele amarrou cada ponta, principalmente dando função para os amigos nesse filme, sabe? Cada um deles tem uma relevância em algum momento dentro da história pra culminar neste grande final. Então, a amiga teve um momento ali com ele no trabalho, onde parecia que ela ia passar em algum lugar, uma universidade, alguma coisa assim, e não conseguiu, mas tem mais uma chance ainda. Então a gente já viu esse lado. Ela tá meio pra baixo por conta disso e ela vai, senta com ele e conversa com ele. Esse é um momento legal porque eu acho que nesse momento rola uma sintonia, uma conexão, uma coisa que estava faltando com a Nick. Mas por quê? Porque é natural, porque é tranquilo, porque não é controlável. Então ali rola uma coisinha, principalmente ele talvez já sabendo que ela gosta dele, que já se percebe ali, que tem alguma ponta na manga. Então, quando rolou a festa, não teve aquele beijo que, né? Pô, quando falou que ia beijar a pessoa do lado da esquerda, eu falei, meu Deus do céu, o que a menina vai fazer agora? E aí ela só para atrás e puxa a cadeira e depois agacha e faz assim, mano, aquela cena dei risada de uma forma... Esse filme, aliás, ele tem umas partes que é engraçado pelo incômodo, né? De você ficar, tipo, realmente muito incomodado com a situação, como se fosse um The Office da vida, de vergonha, assim, e de incômodo, mas que eu acho que funciona plenamente bem dentro do filme. Tudo é muito orgânico, fluido, sabe? Não acho que não tenha nenhuma piada forçada, até porque eu acho que não é piada, é só incômodo, e aí ou você dá risada ou você fica tipo, meu Deus, tá ligado? Então assim, eu gosto muito disso. E de qualquer forma, mano, eu acho que é aquilo. Ele já tinha tido aquele momento, rolou esse negócio aqui, e aí, pô, ela chama pra ir pro carro. Mano, o cara vai, e aí é dose, porque eu acho que tanto ele pode estar indo, porque simplesmente é um homem otário que bate à vontade ali de, pô, não tá funcionando aqui com a pessoa que eu tô junto, então eu vou ficar com uma outra pessoa que tá mais fácil, que tá de um jeito mais climoso, que é mais interessante, é mais casual e normal. Ou ele realmente sentiu aquela conexão que ele teve com ela e talvez tenha preferido essa situação. Eu acredito que tenha sido esse ponto, aliás, pra deixar o personagem um pouquinho mais interessante. Mas enfim, ele vai pra lá, conversa com ela, ela ia revelar, né, a gente ia descobrir se ela passou ou não, que depois a gente vai descobrir que ela passou, que é bem triste, né? Mas enfim, a garota aparece e arrebenta a cara dela e ela morre. E mano, novamente, era uma hora que ele podia chamar a polícia. Não, vamos lá esconder o corpo no carro e levar pra outro lugar. Então assim, você fala, caraca, o que tá acontecendo? A partir daí, tem todo aquele lance de ele vai no lugar do desejo, compra um monte de coisa, tenta falar com o amigo tem que fazer o desejo, o amigo faz um outro desejo errado, depois o amigo aparece na casa e nessa, mano, a situação em casa já tá monstruosa. E aliás, muito triste, porque quando você olha pra Nick, velho, ela não só tá toda cagada, mas ela tá com várias tatuagens, com um vestido bem mais gótico. Ou seja, a partir daquele momento em que ela matou a amiga, ela entendeu que ele ia trair ela com a amiga e percebeu que talvez o estilo da amiga fosse o que ela deveria ser pra ele gostar mais dela. E aí ela se veste a partir daquele jeito e também faz tatuagens pensando que talvez fique mais parecida com aquela garota e isso leve ele a gostar dela. O que, mano, genuinamente é muito triste, porque tudo que ele fez foi para que ela amasse ele, para que ela sentisse algo por ele e
nem a versão que teoricamente é a que tá sendo controlada, que deveria desejar ele, está se sentindo amada pelo cara. Olha que bosta, é uma situação triste pros dois lados, tanto pra versão que tá sendo controlada, pela versão que foi robotizada, porque as duas estão insatisfeitas com o cara que não consegue entregar a parada, sabe? Tipo, mano, é muito merda, só de olhar por esse aspecto. E aí, o imbecil, ele pensa que vou comprar um brinquedo pra ela fazer um desejo, porque como eu não estou amando ela do jeito que ela quer, ela vai aceitar desejar que nunca me ame. E isso vai funcionar. Tipo, mano, por que caralho tu pensou que isso ia funcionar, tá ligado? Tipo, não acho que o personagem esteja sendo burro. Essa linha de lógica tem um certo sentido até um ponto, mas assim, é muita ingenuidade pensar que ela não faria o contrário. Que, pô, você me dá uma caixa na mão e fala que é pra eu não te amar, mas e se eu falar pra você me amar? Tá ligado? É isso, acabou. Então, ele vai pro banheiro. É legal porque o filme fecha as pontas, né? Tipo, ele tinha guardado o remédio no banheiro, então é a chance ali dele se matar, porque ele tenta com o revólver, não consegue, porque é um covarde, então ele vai pelo remédio, que é mais fácil. Mas nessa você vê que ele ia colocar o dedo na boca pra exatamente cuspir o remédio, ou seja, até o remédio ele não ia aceitar ficar com aquilo de tão merda que ele é. E aí, ele do nada levanta. Cara, quando ele levantou, eu achei que do nada tinha batido a droga. Eu achei que naquele momento ele tinha despertado e era o momento dele enfim, de ficar maluco e eles iam ficar juntos. Porque, mano, quando ele sai dali, ele tá meio bêbado, não sei o que. Aí, eu amo você, não, eu te amo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, nossa, tipo assim, eu fiquei realmente meio confuso. Eu não parei pra pensar nessa hora. Cara, quando ele chega nela, se beijam, e do nada ele começa a gorfar. E aí a câmera fluidamente desce e mostra o bagulho quebrado. Cinema, cara, muito bom, porque aí é uma tacada uma atrás da outra, porque ele morre e o que aconteceria se ele morresse? Ela voltaria. E aí a reação da atriz é sensacional. Sério, esse é o momento que por mim, assim, ela já tava ótima no filme, mas é o momento auge dela, porque é absurdo você notar nos olhares, na fluidez, como ela se sente perdida. Ao mesmo tempo que ela se sente perdida, ela tá aliviada de voltar pro corpo, mas ela não tá tão aliviada assim, porque olha a situação de merda, tem um amigo morto, tem outro cara morto, ou seja, não tem como ela escapar dessa situação impune, principalmente se você parar pra pensar que naquele estacionamento onde ela matou a menina, tinha câmeras, ou seja, as câmeras têm a prova de que ela matou a garota ali, e aí nessa, ela colapsa e começa a chorar de um inferno, assim, porque, mano, nessa hora eu pensei assim, pô, o melhor final pra ela seria ela morrer, né? Quer dizer, quando ele virou ali e amava ela e ela amava ele, teoricamente seria o final perfeito, mas seria um final perfeito para as versões controladas, né? Não pra quem tá ali dentro olhando de fora, ali os dois estariam sofrendo, mas enfim, de qualquer forma, cara, o melhor final pra ela seria ela morrer, pra ela não ter que ser presa ou algo assim. Pô, aí a mina volta, só que, velho, já era, tudo foi pro caramba. E eu pensei assim, mano, que bosta. E aí depois eu fui ver que o diretor, ele falou que ele tinha 2 finais para o filme. Ele tinha um final ruim e um final muito ruim. E ele escolheu o final muito ruim. Então eu acho que o final ruim seria meio que todo mundo morrer. E o final muito ruim seria ela sobreviver e ser presa, né? Porque, mano, é exatamente isso que vai acontecer. Então, poxa, que tristeza. E com isso, a gente aprende que nem o homem com carinha de bonzinho é confiável. Mas fica aí a ideia para ambos os lados de como não agir com uma pessoa, mesmo que você esteja totalmente apaixonado. Até porque eu acho que quando você está apaixonado, você ama, né? Quer dizer, é que no caso ali ele não amava ela. E a paixão é uma coisa muito mais forte. Eu acho que a paixão difere do amor, porque o amor você quer a felicidade da pessoa. A paixão já vira aquela coisa de tipo assim, se a pessoa for minimamente escrota com você, você vai falar, ah, sua filha da pi, não sei o que e tudo mais, né? E os caras quatro. Então vira o ódio. E eu acho que é o que chega a acontecer mais aqui. E, mano, se você deixa se levar pela paixão, é quando mais tem chance de dar merda, sabe? Porque coração e sentimentos são coisas extremamente poderosas que a ciência não consegue explicar e nessa bagunçam real o nosso estado. Então é preciso treinar o controle sobre as suas ações e racionalizar algumas vontades. Dito isso, isso é para as pessoas normais. Porque se você faz um pedido como esse e a pessoa pela qual você está apaixonado pede a sua ajuda e você não se mata por ela, vai tomar no meio do seu... Enfim, família, filmaço. Eu achei esse filme do caramba, por mim ele é perfeito, tudo, a direção é incrível, a iluminação é do caramba, a fluidez como as cenas acontecem e por tudo isso que eu falei, de como o roteiro se amarra, como ele traz tudo, como ele vai crescendo e virando uma bola de neve gigante que chega naquele final catártico e que a pouco é tiro pra cá e toma ele cá, e como as situações ainda dão tempo para você sentir o que está acontecendo, o drama daquele momento, mesmo que você esteja odiando os personagens, principalmente o protagonista que é um bunda mole do caramba.
Eu acho sensacional como ele faz tudo e como ele finaliza. Porque, mano, eu queria ver. Eu falei, pô, eu quero ver como é que seria pra ela voltar. Qual que seria a reação dela. E, mano, a atriz manda muito bem. A gente vê ela voltando. Só que aquilo, não tem um final feliz. E aí o filme fecha. E, cara, filmaço eu acho legal porque ele ainda aborda, ele abre uma pauta para você repensar sobre relacionamento, sobre desejos. Porque, mano, o que eu achei mais legal no filme foi porque várias coisas que a personagem fala pra ele são frases que você ouve, que você já pensou, que você talvez já tenha dito, sabe? Do tipo, nossa, como eu gosto do seu cheiro, gosto de ficar vendo você dormir, gosto de não sei o que, nossa, eu penso em você em todos os momentos, em todos os tempos. E aí como você dribla essas frases e torna elas extremamente assustadoras. Pô, eu acho genial, entende? Até que ponto tem uma coisa certa em você falar isso e até que momento já passou da linha e tá errado e você tem que tomar cuidado. Então, eu acho muito bom como o filme faz isso. Acho que todos os atores estão muito bons. Obviamente, a atriz da Nick se destaca porque, pô, a personagem dela exige muito mais e o que é bom é que ela entrega, mas eu acho que também tem muito da fluidez que talvez por os outros não seria tão natural assim, entende? Mas ainda assim, eu acho que todo mundo cumpre bem o seu papel, mesmo que o protagonista, por exemplo, no geral tem uma cara de bunda do caramba, ainda assim, tá ali, entrega, e nas horas emocionais, eu acho que ele faz bem. E pô, a parte do terror do filme é do caramba, tomei um susto da merda na hora do carro, quando pá, sabe? Tipo assim, pô, você sabe que vai vir em algum momento. Você sabe, você pensa que, pô, talvez ela acorde, ela vai aparecer. Mas, pô, a câmera, a direção da cena, ela faz fluir tão bem a construção da cena que por um momento você se perde. Você, tô aqui vendo a conversa, do nada, pum, acontece. Pô, muito, muito bom. A cena quando ele tá dormindo. Eu gosto muito, aliás, do terror desse filme porque tem esses sustos que são bem colocados porque eles vêm do nada, mas ao mesmo tempo tem alguns momentos que é só o terror psicológico. Então, cara, aquela hora que ele tá dormindo, ele acorda por causa dela, você vê que ela tá no canto, ela sai do canto, ela aparece mais, o rosto dela tá meio diferente, soa demoníaco pra caramba, e é proposital do filme pra mexer com a nossa cabeça, e ela volta e fala, não, volta a dormir. E, cara, a câmera vai e fica nele. E fica o olhar dele do tipo assim, esperando alguma coisa acontecer. E aí você fica esperando alguma coisa acontecer. E você fica esperando e não acontece nada. Isso é muito, muito bom de verdade, cara, porque é bem feito e é um terror bem feito, porque nem todo terror precisa do susto. Só de você ficar tenso de que algo pode acontecer e essa tensão não acabar, gênio. Gênio. Então, cara, sério mesmo, adorei esse filme, um dos melhores do ano já disparadamente, tá no meu top list ali, e eu quero ver quem é que vai tirar ele do top. Então, enfim, agradeço muito aí a quem assistiu o vídeo até aqui. Deixe nos comentários o que é que você achou do filme, o que é que você gostou, o que é que você talvez não tenha gostado, quais são as suas teorias em relação a tudo que eu falei sobre a obra como um todo. E eu espero de verdade que vocês tenham chegado até esse final. Deixe um like, deixe um comentário e a gente se vê no outro vídeo deste canal. Valeu, falou!